Tudo bem, galera? Bem-vindo ao nosso canal Dialética do Avesso. Eu sou Rodrigo Cavalcante e hoje vou estar gravando um vídeo que, de uma certa forma, é uma sequência do nosso curso para compreender o capital de Marx, mas que esse vídeo ele trata de forma específica de um conceito, de uma categoria que está no capital, que é a categoria de substância. Essa categoria é uma das categorias mais complexas na tradição filosófica e foi muito mal compreendida no Capital. Ela implica uma série de questões no Capital, então por isso resolvi tratá-la de modo separado. Então o objetivo desse vídeo é funcionar como uma espécie de complemento do nosso curso, o curso que nós damos a sequência, a leitura do Capital, parte por parte. Então esse vídeo vai funcionar como um apêndice, que você pode consultar, debater. Eu vou fazer uma rápida discussão na tradição filosófica, no sentido de localizar o conceito de substância. Eu repito aqui, é uma discussão sumariada, é rápida, é ligeira, porque é impossível fazer uma discussão profunda sobre o conceito de substância na tradição em 20 e poucos minutos. E o nosso objetivo é centrar fogo no Capital, destacando alguns elementos de como Marx compreende a substância no Capital. Ok? Então vamos lá. O conceito de substância ele surge na metafísica clássica. A metafísica clássica ela tinha a pretensão de caracterizar a realidade das coisas, de entender, compreender e explicar a realidade das coisas. Então Aristóteles desenvolve no seu livro 7 da Metafísica, no livro 8 da Metafísica e no livro das Categorias, ele vai desenvolver o conceito de substância. Alguns comentadores chegam a dizer que existe uma contradição entre a metafísica, os dois livros da metafísica que eu citei, o 7 e o 8, e das categorias que seriam obra de juventude, onde Aristóteles criam, de uma certa forma, conceitos contraditórios um com o outro em relação à noção de substância. Eu não concordo com isso, depois eu vou citar um livro aqui que faz uma síntese desse debate, mas o importante é você perceber o seguinte: Aristóteles vai desenvolver 4 sentidos de substância. Substância como essência, substância como universal, substância enquanto gênero e substância enquanto substrato. Okay? No sentido geral, o que vai ficar na tradição filosófica medieval vão ser a substância entendida em parte como 2 elementos que estão lá em Aristóteles. O primeiro elemento seria a autossubsistência. Ou seja, a substância é uma coisa que ela existe em si mesma. Ela não existe, ela não precisa de um outro, ela não é inerente a um outro, ela existe em si e para si. Isso o torna específica, com uma certa identidade em relação a si mesma e diferente de outro. Então essa característica, primeiro, da autossubsistência, de uma coisa que existe em si mesma e para si mesma, e a outra característica é a determinidade, que ela tem qualidades, atributos e relações. Porém, a crítica que é feita a Aristóteles é que ele não consegue conjuminar essa discussão da autossubsistência com as relações. A filosofia analítica, por exemplo, critica a noção de substrato, que é uma noção de substância em Aristóteles. Uma espécie de substrato que ela seria composta, as coisas seriam compostas de um substrato, o que subjaz, um hipoqueno, aquilo que fica por baixo, e todas as outras coisas, além do substrato, seriam atributos acidentais. A crítica da filosofia analítica é que se você tira todos os atributos acidentais das coisas, o que fica ela é um indeterminado. Mas tem várias outras críticas e também tem aristotélicos que respondem também a essas críticas. Nós não vamos entrar aqui nesse debate. Depois de Aristóteles, nós vamos ter uma grande discussão também de substância em Spinoza. Spinoza, uma das diferenças em relação a Aristóteles, não é a única, mas Spinoza ele vai entender que uma coisa ela só é autossubsistente, que existe em si mesma, a partir de uma noção de uma substância única. Para ele, a única coisa, digamos assim, que teria essa autossubsistência seria a natureza. Então, Spinoza vai desenvolver uma noção de substância como natureza. Então,
os outros, digamos assim, vamos colocar aqui, entes, que para Spinoza, grosso modo, então só existiria um ente geral, que seria essa natureza. Essa foi uma forma, digamos assim, de Spinoza tentar resolver o problema da autossubsistência e da determinidade. Essa discussão de Spinoza está no livro Ética. Existe uma edição muito boa da Autêntica, que é uma edição bilíngue, latim e português, mas também a Autêntica depois ela publicou a edição separada, só em português. Então, ok? Então vamos lá. Depois de Spinoza nós vamos ter Tomás de Aquino, vamos ter os medievalistas e depois vamos ter Kant. Kant vai entender a categoria de substância como tendo que ser uma categoria relacional. Eu não posso entender a substância como uma coisa só. Eu tenho que entender ela como relação. É claro, a partir de uma lógica transcendental. Hegel vai incorporar essa noção de relação, né, mas não em uma lógica transcendental, mas sim numa lógica dialética especulativa. Só que o conceito de substância em Hegel vai ser um conceito que vai ser desenvolvido a partir da sua crítica à metafísica de Spinoza, crítica à noção de substância de Spinoza. Então, Hegel ele vai tentar conjuminar essa autossubsistência de uma coisa ao mesmo tempo com as suas relações, no sentido de suas complexificações relacionais. Então, Hegel vai desenvolver isso aí, ele vai desenvolver no seu livro da Ciência da Lógica, no volume 2, que é a Lógica da Essência. E é importante que a substância ela vai ser, para Hegel, uma categoria de transição. Ela não é suficiente ainda, digamos assim. Né? A substância ela vai estar na essência. Ela não está na doutrina do conceito, que seria o último livro de Hegel. Ok? O Marx ele é herdeiro dessa tradição filosófica. Ele acompanha todo esse debate filosófico. Ele sabe que existe uma concepção de ousia ou substrato em Aristóteles. Ele incorpora a discussão de substância em Hegel. E a partir daí nós vamos para a discussão no Capital. Ok? É importante ter clareza, que eu vou defender aqui, que o conceito de substância em Marx ele tem como ponto de partida Hegel e não Aristóteles. Para isso, seria fundamental diferenciar substrato de substância. E é isso que o Marx faz, utilizando duas palavras diferentes, quando ele vai se referir a substrato e quando ele vai se referir à substância. Então, eu tive essa ideia quando estava lendo o Capital e lendo no original, né, em alemão, e vendo que o Marx normalmente não herdava essa noção de substância de Aristóteles. E ele vai atribuir substrato a uma coisa diferente e substância já na dimensão do valor. Eu vou explicar isso aqui a partir do Capital. Okay? No volume original, em alemão, essa discussão se encontra da página 58 a 60 do livro 1, né, daquela edição da Werka, né, o volume 23. Volume 23, na página 58 a 60, onde eu marquei essa diferenciação aí de substrato e substância. Porque aqui isso é importante para Marx. Então, em português, como eu já falei, eu vou estar utilizando a edição da Boitempo. E nós vamos aqui para a página 120 da Boitempo, lá no último parágrafo, onde o Marx vai dizer o seguinte: os valores de uso, casaco, linho e etc. Em suma, os corpos mercadorias são o nexo de dois elementos, matéria natural e trabalho. Subtraindo-se a soma total de todos os diferentes trabalhos úteis contidos no casaco, linho, etc., o que resta é um substrato material que existe na natureza sem a interferência da atividade humana. Ao produzir, o homem pode apenas proceder com a própria natureza, isto é,
pode apenas alterar a forma das matérias. Então, o Marx ele diferencia, né, nesse caso, Aristóteles de Hegel. Quando ele vai falar do conteúdo material da riqueza, de um valor de uso, ele vai usar a palavra substrato em alemão. Ele está falando de um substrato. Esse substrato é uma coisa que ela existe, inclusive, ela existe sem trabalho humano, inclusive. É o conteúdo material da riqueza, é o conteúdo material no valor de uso. E quando ele vai relacionar ao valor, ele não vai mais trabalhar com a noção de substrato. Ele vai trabalhar com substância, ou seja, com uma categoria relacional, onde esse substrato ele é supraassumido nessas relações. Não é que esse substrato ele deixe de existir. Ele existe no valor de uso da mercadoria, mas o valor ele é entendido na sua dimensão abstrata. Então, por isso que não há no valor uma matéria natural, mas há um outro tipo de matéria, uma materialidade social. Essa concepção ampla da noção de substância, no sentido hegeliano, né, como esse conjunto de relações, onde se suprassume, onde os momentos, inclusive natural, do elemento natural, é suprassumido em uma determinação mais complexa, faz com que Marx entenda o trabalho abstrato como a substância do valor. Então não é uma coisa cristalizada. Eu posso, inclusive, cristalizar trabalho que se cristaliza nos produtos, mas são as relações de trabalho assalariadas, complexificadas, fetichizadas dentro da sociedade capitalista. Esse trabalho, entendido na sua dimensão, agora reducional, genérica e abstrata, que é a substância do valor. É, digamos, o fundamento do valor. Ok? Aí eu vou mostrar isso, vamos mostrar agora isso, como é que o Marx faz essa diferenciação. Então, na página 120, ele diz, aquilo que é entendido como matéria natural, sem trabalho ali humano, mas vamos entender aqui como um substrato, né? Esse substrato vem da natureza. O que o ser humano faz, o que o homem faz, é transformar, modificar a forma da matéria, que já está dada na natureza, né? Essa discussão, o Habermas faz ela no Conhecimento e Interesse, o José Arthur Gianotti faz na Origem da Dialética do Trabalho, é a mesma discussão também que está no Manuscritos Econômicos Filosóficos. Todos partem daí, dessa matriz aqui que é Marx, fazendo essa discussão. Ok? Então, na página 125, aí nós saímos de substrato, vamos agora para o conceito de substância. Então ele diz, a objetividade do valor das mercadorias é diferente de Mr. Quick, na medida em que não se sabe por onde pegá-la. Mistress Quick é uma prostituta na obra de Dom Quixote, né, de Miguel de Cervantes, que toda a vida ela dizia que era taberneira, que não era prostituta, ela ficava escondendo as suas relações, realmente o que ela era, né? Então Marx ele é muito irônico e usa, no livro 1 ele usa muita literatura, né? Então ele fala, vamos lá, repetindo, a objetividade do valor das mercadorias é diferente de Mr. Quick, na medida em que não se sabe por onde pegá-la. Exatamente ao contrário da objetividade sensível e crua dos corpos mercadorias. Na objetividade de seu valor não está contido um único átomo de matéria natural, Naturstoff. Então olha só, quando Marx diz que não está contido na objetividade do valor nenhum átomo de matéria natural, ele está diferenciando. Por que ele coloca matéria natural? Por que ele adjetiva, ele predica a matéria? Porque ele está querendo dizer que as outras relações sociais, no caso, as relações capitalistas, de onde é extraída a objetividade do valor, é, digamos, de uma outra natureza material, de uma materialidade social. É isso que implica, por exemplo, não partir de Aristóteles e partir de Hegel na noção de substância. Substância não vai ser entendido como uma coisa, mas vai ser entendido como relação. A materialidade existe, mas essa materialidade está subordinada numa complexidade de relações, de uma objetividade social. Então, lembremos, todavia,
de que as mercadorias possuem objetividade de valor apenas na medida em que são expressões da mesma unidade social, do trabalho humano, pois sua objetividade de valor é puramente social e por isso é evidente que ela não só pode se manifestar numa relação social entre mercadorias. Então a substância valor, ela não pode ser compreendida nesse sentido de forma isolada. Ela só pode ser entendida dentro da relação, por exemplo, de uma mercadoria com outra, na forma simples de valor. De uma mercadoria transformada em dinheiro, de um conjunto de mercadorias agora sendo representada pelo dinheiro como equivalente universal. Esse tipo de relações sociais que constitui a objetividade social do conceito de substância. Espero que tenha ficado claro que esse ponto de partida, né, de Hegel e não de Aristóteles. É claro que quando o Marx se refere ainda de um substrato material natural, ali está também uma noção que está desenvolvida em Aristóteles. Só que esse conceito de substância é entendido a partir da supraassunção desse substrato, já numa categoria mais complexa de substância. Essa categoria de substância em Hegel, ela traz em si, ela traz de forma imanente que a substância ela tem uma contradição imanente que deve se expressar, né? Então, por isso que aquela noção entre essência e aparência, aquela dicotomia, ela não existe na substância do valor. A forma de manifestação da substância do valor é uma manifestação que às vezes a aparência revela a essência, às vezes a aparência revela a aparência como uma etapa do modo de existência da coisa, que no caso não pode ser jamais entendida como uma coisa só, mas sempre essa coisa no conjunto de relações sociais, em uma objetividade que não é mais uma objetividade social. Aliás, não é mais uma objetividade simplesmente material natural, da natureza, mas uma materialidade social, mais ampla, mais complexa. Ok? Então vocês podem, por exemplo, essa discussão em Aristóteles, essa síntese, ela está no livro do Lucas Angione, né? As noções aristotélicas de substância e essência. Esse livro começou com... É uma ampliação da tese de doutorado dele. Então ele faz essa síntese das discussões de substância, as várias noções de substância em Aristóteles, né? E em relação a Hegel, já falei que se encontra na lógica da essência. E em Marx, né, o que é que implica tratar o valor como uma substância, entendido no sentido agora aí hegeliano, como relação, e não como substrato. O que é que isso implica? Né? Implica que o valor não pode ser entendido como uma coisa fixa, estática, né? Como uma coisa parada, uma coisa que pode ser apreendida de forma isolada. Mas o valor, ele, como quase todas as categorias, como todas as categorias no Capital, vocês vão entender isso aí, elas só são entendidas dentro de relações com outras coisas. Então ela está sempre se relacionando e modificando a sua forma. E essa noção de forma é justamente isso. Digamos que há no Capital uma fenomenologia das formas. O valor vai ganhando várias dimensões, várias formas, forma simples ou ocasional, forma desdobrada, forma equivalente, né? Forma universal, equivalente universal. O dinheiro vai adquirindo várias formas, forma como meio de pagamento, como meio de circulação, meio de troca, como equivalente universal. Lá no livro 2, como capital monetário, como meio de pagamento de salário. Lá no livro 5, no capítulo 5, como portador de juros.
Então, essa dimensão está toda relacionada ao conceito, como Marx entende a substância das coisas, que são substâncias que não podem jamais ser descolada do conjunto das suas relações. Então, por isso que o Capital, ele só é inteligível na sua totalidade, na totalidade dos seus 3 tomos. É preciso ir do livro 1 ao livro 3 para se compreender o que o Marx está desenvolvendo no Capital. O livro 1 nós estamos no nível de estrutura, no livro 2 nós estamos ainda no nível de estrutura, no livro 3 nós vamos para os sujeitos, nós vamos para a luta de classe, onde realmente as coisas acontecem. Não é que não tem luta de classe no livro 1 e no livro 2, só que a maior parte, essa luta de classe ainda está pressuposta. Ela aparece, ela é posta em alguns momentos, mas é no livro 3, quando a disputa do mercado mundial, como os capitais individuais vão fazer o quê? Realizar o mais valor. Então não adianta nada entender só que o capital precisa de valor para se valorizar. Ou seja, entendido de forma isolada. Entendido como uma coisa em si, uma coisa em si não no sentido kantiano, mas entendido como uma coisa estática, ou como uma lei. Isso não tem serventia nenhum se eu não entender como é que esse valor se realiza. E esse valor se realiza na disputa dos capitais concretos, no terreno, no solo da história. É no livro 3 onde isso vai aparecer, e isso já pressupõe toda a discussão que nós levantamos aqui de forma bem tangencial, bem resumida, do conceito de substância. Espero que tenha ajudado. Se inscrevam no canal, se gostarem dê um like, se não gostarem dê um dislike, mas comenta lá, levante questões, e o importante é que possamos avançar na compreensão do Capital. Muito obrigado e tenham um bom dia.